O acordo de paz de Trump entre Israel e Hamas é celebrado, mas o presidente americano agora enfrenta novos desafios com novas acusações à China. Eu sou o Guilherme Moura. Eu sou o Lucas Sete. E eu sou o Pedro Penelas. E esse é o Degrau da Política. Well, I had a great talk with the president of Brazil, who's a good man. We met and we liked each other. And we had a great conversation. We'll start doing business. Bom, a gente chegou, inclusive, a fazer um programa sobre o acordo que o Trump tinha proposto e tanto Israel e Hamas aceitaram, agora os preparativos estão sendo feitos, etc. Isso não rendeu o prêmio Nobel que o Trump tanto queria, mas aí uma semana de louros para o presidente Trump, pelo menos inicialmente, ainda que ele tenha feito aí nessa semana também, voltou a falar mal da China, enfim, fez outros movimentos, está aqui com um namoro com o Brasil. Para a gente começar nosso papo aqui, essa semana o presidente Lula e ele falaram por videochamada, né? O que foi bem dito por ambos, né? Ambos fizeram ali elogios, disse que a conversa foi boa, etc e tal. O presidente brasileiro falou junto com o ministro Haddad e o ministro Mauro Vieira. E o Trump depois falou que ele pretende vir ao Brasil, etc e tal. Então, esse clima parece estar virando namoro, né? Como se vinculou essa semana na mídia, né? Eu tenho a impressão, e aí é questão muito pessoal, assim, o Lula é alguém muito bom desse tipo de movimento, né? Ele consegue desarmar esse tipo de situação. E aí eu tava pensando muito sobre o que a Planalto falou em algumas questões relacionadas a esse lobby que a família Bolsonaro tinha com setores da Casa Branca, muito vinculados a uma imagem verídica, vinculada pelo Eduardo Bolsonaro e pelo Paulo Figueiredo, de que as sanções americanas teriam um efeito devastador na popularidade do Lula e até um impacto real no julgamento do Bolsonaro. E nenhum dos dois aconteceu, né? Eu tenho a impressão que eles vincularam um cenário para alguns interlocutores da Casa Branca de que o Brasil era um barril de pólvora, ponto para estourar, e se essas sanções fossem passadas, lei Magnitsky, etc, teria a possibilidade de desestabilização do governo. E eu acho que o Trump, realisticamente, está percebendo que o cenário é muito diferente do que foi ventilado pela dupla, né? Então, esse movimento de aproximação com a presidência brasileira é natural, porque também ele vai ficar com esses inúmeros episódios que você começou o programa colocando, a questão da China, a questão de Israel, Palestina. O Brasil parece ser uma questão mais simples de solucionar. Se ele tiver em bons termos, ele não precisa nem ter uma amizade profunda com o governo brasileiro, nem visões de mundo tão próximas, mas se ele não tiver em conflito, como ele está desde o início das tarifas, ele já solucionou um problema que, nesse caso, ele mesmo criou, mas ele volta a pacificar uma questão no continente latino-americano com um dos países mais importantes. E eu acho que o Lula vai aproveitar essa trégua, se de fato ela acontecer, para capitalizar politicamente. Então, é uma estratégia de neutralização que tem uma validade boa para os dois. Por isso que eu acho que um acordo se desenha cada vez mais próximo. Claro que as questões da política são muito intermitentes e esse movimento da Casa Branca pode se transformar nas próximas semanas por N razões, mas eu acho que esse monopólio de articulação de Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro se perdeu e tem se perdido cada vez mais. O Trump não gosta de perdedores, como o Thomas Trauman falou, e eu acho que ele vê um pouco o Eduardo e o Paulo Figueiredo e o grupo bolsonarista nesse contexto como perdedores. E mais do que isso, se ele se ligou que, as tarifas, a lei Magnitsky, etc e tal, não dão tanto efeito quanto me falaram que for, ele ia acabar pegando a pecha de perdedor, né? Exato. Que foi o cara que fez e aconteceu e não mudou nada. Exatamente. Então, quer dizer, você precisa começar a mudar a sua estratégia pra você também vencer. A se caracterizar como uma vitória, né? Um dos mantras dele. O Trump descobriu que o brasileiro é um homem cordial, né? Faltou Sérgio Buarque. Acho que eles confiaram demais na ideologia do Bannon, no MAGA, no Make America Great Again. Embora seja a peça-chave do governo, é quem tá ali acima, que é literalmente acima, que tá no boné do Trump, né? Tem outras coisas, né? Tem outros corredores, tem outros caminhos que levam ao Trump. Com muita cautela, acho que com excesso de cautela, a diplomacia brasileira conseguiu chegar lá, né? E isso é uma coisa que eu vi uma galera falando no Twitter e depois eu comecei a reparar, falei, é verdade. Celso Amorim foi escanteado nessa conversa aí, hein? Sim. Mauro Vieira finalmente conseguiu, porque eu acho muito esquisito a gente ter um chanceler, ter um conselheiro de assuntos especiais, né? Mas enfim, tudo bem, Celso Amorim, grande Celso Amorim, aquela coisa toda. Mas que os colegas da PUC não me ouçam, mas ainda bem que escantearam o homem também. Exato. Não, o Celso Amorim, ele foi escanteado justamente porque ele ia causar esse tipo de coisa aí, cara. Tá louco, Mauro Vieira tá finalmente bem. conseguiu ser pragmático na parada. Pois é. Não, mas você vê a proximidade, né? O Pedro falou essa questão do MAGA, e assim, a gente sempre percebeu uma vinculação muito mais forte do Trump com o Milley, né? E a gente vê o movimento essa semana dos Estados Unidos comprando 20 bilhões de dólares do Banco Central Argentino nesse acordo de swap cambial, que é impressionante. A Associação de Economistas Brasileiros concedeu o título lá de economista do ano pro Milley, e se ele conseguiu vender 20 bilhões de dólares de pesos do Banco Central Argentino para os Estados Unidos, ele merece o título mesmo. Porque assim, se eles estão comprando merda, é o momento de São Paulo começar a exportar destilado com metanol, porque os Estados Unidos estão comprando qualquer
coisa. Mas é um movimento de aproximação, é horroroso, pior título pra comprar. Mas, assim, é um movimento de aproximação que mostra um alinhamento muito mais prático, né? O bolsonarismo criou, aparentemente, essa comunicação com esse contato do Paulo Figueiredo e do Eduardo. Mas ele se rompe porque, assim, não se rompe totalmente, eu não acho que eles vão ser escanteados, eu acho que o governo Trump coexiste em todas essas facetas, assim, em todas essas articulações. Mas eu acho que ele escolhe o momento de adotar uma linha mais pragmática e quais atores são mais interessantes para adotar uma linha mais pragmática e quais atores são mais interessantes para que você tenha uma agenda mais ideológica. E eu acho que nesse momento, com tantas frentes que o Trump sempre se coloca, a gente fala, ele abre uma frente de batalha nova por semana, eu acho que a frente de batalha com o Brasil já está caindo um pouco na ala dos pragmáticos. Apesar dele ter nomeado o Rubio para intermediar as negociações, o que foi percebido em algum momento como uma desvantagem para o Brasil, com a questão que você abriu falando de Israel, e mesmo a questão da guerra da Ucrânia, e esse medo que ele tem em relação ao dólar, a mudança do padrão do dólar, e aí isso engloba muito a questão da China, as terras raras e tal, eu acho que o Brasil virou uma questão menor e um acerto que pode dar uma pacificada num contexto muito delicado. Ele pode ter a Venezuela como objeto de disputa, de amigo e inimigo dentro da América Latina, e ter um Brasil neutralizado, e mantendo essas relações muito mais tranquilas, assim, enquanto ele pode escolher outros interlocutores para ter esses embates mais claros. Né? Mas essa parada do homem cordial, cara, a gente não ia comprar essa briga assim tão duramente, ainda que, claro, o governo tenha se beneficiado com a questão de soberania e tal, mas a gente não começou essa treta, né? Assim, estava se esperando, o governo brasileiro estava esperando um acordo em qualquer momento. Sem dúvida. Não, e assim, o que eu acho interessante é que com o decorrer dessa semana, ou seja, Hamas e Netanyahu, China, você viu como pro Trump era melhor lidar com isso rapidinho ali, uma videochamada, tudo bem que pode vir a ser um encontro presencial, mas vira aquela relação tradicional que o Itamaraty sempre teve com os Estados Unidos. Eu achei grande acerto do governo brasileiro nesse sentido, porque já se ventilava antes, depois se confirmou, é possível que, claro, isso pode mudar por X motivos, mas enfim, eles vão se encontrar em Kuala Lumpur para a cúpula da ASEAN e tal, que vai ser o mesmo momento provavelmente que o governo brasileiro vai estar em contato, talvez não com Xi Jinping, mas com o representante chinês que vai estar lá também. Então acho que vai ser um bom território neutro para ver esse clima, porque existe a possibilidade, e isso tem sido ventilado e é um problema real, assim, digamos, do Trump tá legalzinho, mas, por exemplo, aí o Lula vai lá no Salão Oval e ele maceta o cara ao vivo, né, faz aquele show todo e tal. Essa é uma possibilidade que existe. Sim. Ele subindo o tom agora com a China, talvez ele volte a ficar com alguma questão ali com o Brasil também, pô, BRICS, não sei o que, né, mercado chinês aí na América do Sul, tal, enfim. Mas a cúpula da ASEAN talvez seja um bom momento ali de colocar pingos nos is nesse território em que você vai ter ali tanto representantes americanos quanto chineses. Voltando a falar de Hamas e Netanyahu, né, Palestina e Israel, é interessante como esse cessar-fogo e esse acordo de paz se deve, mais do que qualquer outro, ao Trump, né? Sim. Surpreendente a gente dizer isso, né? Claro que na teoria é uma coisa, no papel isso tá dando certo, mas na prática nós vamos ver, né? Nós falamos disso em alguns episódios atrás, mas de início é uma vitória do Trump. E aí isso dá uma calmaria, mas acho que o Trump não gosta de calmaria, né? Logo na quinta ou na sexta ele já começou a falar da China de novo, do nada, assim, ele tava num cara meio paz e amor, acordo de paz, ligando pro Lula, e aí vamos falar das tarifas da China de novo. E eu li, essa coisa da China com as tarifas é algo que tudo pode dar em taco, né? Trump always chickens out. Isso sempre dá problema no mercado, né? O mercado já teve forte queda, o dólar ficou em alta, né? A gente estava falando disso, o dólar fechou em alta. A bolsa caiu, enfim, pânico. E eu li um artigo do Martin Wolf, que é do Financial Times. Ele analisa um estudo sobre as tarifas, com o objetivo principal de industrializar o país. Só que, com os tarifaços, o que ele gera de emprego no país, num cálculo otimista, emprego de gente que trabalha em fábrica mesmo, operário, que mexe ali, a de apenas 0,9%. O efeito que isso gerará de emprego é de 0,9%. É muito pouco. Para o que ele está fazendo é muito pouco. Isso são números otimistas. E pior, dou um outro dado aqui que o Martin Wolf deu e eu dei muita risada, é que o Trump quer fazer uma política de substituição de importação. Coisa que a gente fez na década de 30. Vitória do Celso Furtado. Exato, é política do subdesenvolvimento.
o país mais capitalista fazendo uma coisa que não é uma etapa do capitalismo, segundo o Celso Furtado. Eu achei muito interessante, eu queria pontuar isso, porque a gente está falando da China, né? Que assim, eu começo falando de Israel, porque começa num acordo de paz e termina numa guerra tarifária, né? Essa é a louca semana do Trump. Eu tava lendo um texto que é bem interessante, e aí essa questão da China vai entrar a calhar. É um autor chamado John Rafael, ele escreve para um site chamado Economia Crítica. E ele tem uma ideia de que alguns conselheiros da administração Trump vislumbram um futuro pós-dólar, né? E aí entra muito nessa questão do tarifaço, porque um dos argumentos mais fortes de uma ala que assessora o Trump é que o dólar, não como reserva, mas como meio de pagamento internacional, tem apreciado o dólar em si, em relação a todas as outras moedas. Então, na hora que os exportadores americanos entram para exportar no mercado mundial, eles entram numa condição de competitividade mais baixa. Uma vez que o dólar está sempre mais alto em relação à maior parte das cestas de moeda, compensa muito pouco do ponto de vista de câmbio você importar produtos americanos, né? Porque eles já são naturalmente apreciados pelo preço do câmbio. E isso geraria um impacto a longo prazo da desindustrialização. Então, se eles acreditam que há uma desindustrialização muito motivada pela valorização do dólar, e o segundo postulado que eles acreditam muito é que é inevitável que o ciclo de criptomoedas substitua inevitavelmente as moedas tradicionais, uma vez que você não vai ter uma quantidade substancial de dinheiro hoje que passa sem o controle dos bancos centrais, de que esse processo de substituição do dólar por uma cripto que vai ser a basiladora de todas as formas de transação, e pode nem ter o desenho que tem uma criptomoeda hoje, parece ser o objetivo de médio e longo prazo de Peter Thiel e esses caras, assim. Então, a guerra tarifária do Trump, para mim, parece mudar um pouco de perspectiva e parece direcionar ativamente para um esforço de desvalorização do dólar. Eu acho que, a médio e longo prazo, essa é a agenda do governo americano. E aí pode-se desenhar a questão do masculinismo, o desejo de um retorno desse tipo de emprego operariado nos Estados Unidos, substituindo os tradicionais prestadores de serviço, que hoje vão compor boa parte da economia interna. Mas, de qualquer forma, eu acho que existe um vislumbre de futuro pós-dólar aí, que parece inevitável dado a impossibilidade de você regular transações internacionais nessa medida, assim. Então, se a gente está tratando nesses termos no debate e há um projeto muito claro, eu acho que nada vai interromper esses constantes movimentos de tensão em relação à guerra comercial. O episódio da China é marcado pela questão das chamadas terras raras, né? A China vai limitar a exportação para produção de minérios, para chips de alta tecnologia, mas eu acho que a longo prazo o medo é que esse futuro pós-dólar possa gerar uma nova moeda de transação basilar, que não uma moeda que tem o lastro no próprio dólar, uma operação ouro-dólar, agora dólar-cripto, entendeu? Mais ou menos nessa linha. Isso aí é cyberpunk, cara. Pô, loucura. Vai rolar. Isso eu tô cravando pra você. Vai rolar.